contribuição dos presentes nessa sala. Por favor, fique à vontade. Desculpa, Marcelo, desculpa, só te interromper. Quem ainda não preencheu a presença, preencha a lista de presença, depois tem a ficha de avaliação de cada apresentação. Por favor, Marcelo, desculpe, fique à vontade. Boa tarde a todos. Sou o primeiro tenente analista de sistemas Marcelo. Faço parte do programa de pós-graduação em aplicações operacionais, PPGAL, na área de comando e controle. E eu vou apresentar hoje um método para a detecção e isolamento de falhas em subsistemas aeronáuticos complexos. Meu orientador, agradecer a presença dele e demais alunos, é o professor Cunha, e meu co-orientador é o professor Dr. Leonardo, que não pôde estar presente hoje, e ele é do efetivo do Instituto de Aeronáutica e Espaço, IAE. Eu vou passar por esse roteiro, que são relacionados aos capítulos da minha dissertação, e vou fazer uma breve contextualização no âmbito militar. Então, a gente tem que elementos bélicos, econômicos e políticos, eles são ferramentas de equação de vontade de Estados sobre seus adversários. Então, a diplomacia e a defesa nacional, por meio das Forças Armadas, elas permitem assegurar a soberania de nações, países, e com o advento do avião como recurso beligerante no início do século XX, isso mudou o modus operandi de conflitos armados desde então. Então a gente tem que a Força Aérea é um importante elemento de dissuasão e coerção e com grande relevância no cenário geopolítico mundial. Esse poder militar ele não pode ser empregado de qualquer modo. Para isso existem doutrinas e legislações que auxiliam e que delimitam o emprego da força militar. No contexto da Força Aérea, a gente tem a doutrina básica da Força Aérea Brasileira, TBFAB, que guia o poder militar aeroespacial por meio de ações e tarefas, contribuindo para os seus propósitos militares. Os níveis de doutrina eles são divididos em 3 níveis: estratégico, tático e operacional. E as tarefas de Força Aérea elas atuam no nível estratégico e tático. E na Força Aérea Brasileira existem diversas tarefas, dentre a qual a sustentação da força, com a atividade de sustentação ao combate, com a atividade de sustentação da força. Esse nicho aqui é que meu trabalho vai estar inserido, eu vou explicitar mais à frente. Como ação de Força Aérea, no nível operacional, a gente tem a logística, com uma de suas funções, a manutenção e suprimento, que é onde meu trabalho está inserido. A breve contextualização da atividade de sustentação da força é garantir à Força Aérea meios necessários para sustentar as operações e aumentar o poder de combate de seus meios de força aérea e de suas forças amigas. Já a ação logística, uma função de manutenção, a doutrina prevê que é o emprego de meios de força aérea para prever, prover e manter materiais aeronáuticos e espaciais, compreendendo atividades de inspeção, conservação e manutenção. Meios de força aérea a gente pode entender como veículos, aeronaves, sistemas computacionais, recursos humanos e diversos outros. E onde é que a manutenção gera valor para a Força Aérea? Eu coloquei essa figura aqui do lado esquerdo para ilustrar essa abstração. Então a gente tem aqui as tarefas e ações, sustentação da força e manutenção, gerando valor para níveis acima de abstração até chegar à defesa nacional. Dentre essas entregas de valor, a gente tem a diminuição do tempo de inatividade de equipamentos, interrupção de serviço, o aumento da vida útil dos subsistemas e equipamentos, se for realizada uma manutenção adequada, e a antecipação de eventos críticos,
com potenciais perdas econômicas e problemas de segurança. Como requisitos operacionais, eu desenvolvi, implementei, apliquei um mapeamento sistemático em que eu queria identificar quais fatores que afetam a disponibilidade de frotas, segundo os especialistas da Força Aérea Brasileira. Só uma breve conceituação. Disponibilidade é a probabilidade de um sistema ou equipamento operar satisfatoriamente, conforme solicitado, no seu ambiente de operação real. Então, fiz esse mapeamento por meio de pesquisa bibliográfica em 3 escolas militares da Força Aérea, Escola de Comando Estado-Maior da Aeronáutica e Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais da Aeronáutica, Instituto Logístico da Aeronáutica, e obtive 99 trabalhos que respondiam a essa minha inquietação. Segui alguns passos de filtragem até obter 22 trabalhos, dos quais eu dividi em 6 categorias de respostas. Então, eu tive respostas relacionadas à gestão, reestruturação setorial, estoque, terceirização, fatores humanos e abordagens de manutenção e tecnologia. Essa última é onde o meu trabalho está inserido. Aqui eu falei de disponibilidade. Segundo Blanchard, ele demonstra a disponibilidade através dessa forma. MTBM é o tempo médio entre as ações de manutenção, nada mais é do que o tempo disponível aqui no contexto específico da aeronave. MTTR é o tempo médio de indisponibilidade. Então, quanto menor for o tempo de indisponibilidade por manutenção, maior vai ser a disponibilidade. Então, a disponibilidade é afetada por falhas nos subsistemas e componentes, e tem-se, então, a necessidade de detectar e diagnosticar precocemente falhas. A manutenção como impacto na disponibilidade, ainda segundo Blanchard, a disponibilidade é afetada pelo tempo de disponibilidade por manutenção. A manutenção é a soma dos tempos da manutenção em si, do atraso administrativo, por exemplo, da solicitação de um determinado componente. O tempo de atraso logístico seria o tempo de chegada desse componente. E o tempo de atraso técnico poderia ser o tempo da equipe de mantenedores achar em manuais as possíveis soluções para aquela falha. Eu expandi aqui o primeiro quadrado, a primeira área, fala sobre a manutenção corretiva. E segundo Blanchard, a manutenção corretiva segue esses 7 passos: detecção, preparação, preparo e substituição, isolamento, que é identificar, localizar qual componente que está gerando falha, alinhamento e ajustes, e reconfiguração e verificação. Eu marquei aqui detecção e isolamento, que é exatamente onde o meu trabalho está inserido. Então, se a gente conseguir otimizar qualquer passo aqui, e especificamente aqui detecção e isolamento, se eu conseguir realizar esse passo mais rápido, eu vou conseguir diretamente reduzir o tempo de indisponibilidade, porque a minha manutenção está sendo realizada de forma mais rápida. Com motivação, cenário atual, o avanço da área de Big Data, o aumento na disponibilidade de sensores nas aeronaves. Por exemplo, um Boeing 737, segundo o TOP 2015, gera cerca de 20 terabytes de dados de manutenção por hora de voo, isso nos seus motores. Os dados eles podem ser utilizados para monitorar a condição de sistemas por meio de sensores de temperatura, pressão, vibração, diversos outros requisitos. E também a fábrica está recebendo, começou a receber desde o ano passado, a aeronave KC-390, e esse ano também vem recebendo suas aeronaves F-39, como Gripen. Sobre os dados, eu falei de Big Data no slide anterior. Sobre os dados, mais importante do que a gente ter dados disponíveis é saber utilizá-los da melhor maneira possível para extrair valor. Então, nesse estudo específico, no contexto de detecção e isolamento de falhas, conhecido como FDI. Essa sigla aqui a gente vai ver diversas vezes. Então, dada a contextualização anterior, a necessidade de aprofundar o aprofundamento na temática
e suportar o levantamento dos trabalhos correlatos, eu desenvolvi uma revisão narrativa da literatura e identifiquei que vem sendo amplamente pesquisados métodos e técnicas de detecção e isolamento de falhas em sistemas complexos, por exemplo, como o trabalho do Zhao, Fu e Michel, os primeiros em motores aeronáuticos e o terceiro na indústria. Mas não se limita só a isso, tem trabalho de detecção e isolamento de falhas em diversas outras áreas. Então, dessa pesquisa inicial narrativa, eu identifiquei algumas lacunas. Por exemplo, a maioria dos trabalhos eles consideram cenários controlados, ou seja, eles não consideram fatores operacionais e ambientais. Então, exemplificando, uma aeronave que sempre opera em um ambiente antártico, ela vai ter uma taxa de degradação de seus componentes diferente de uma aeronave que opera no ambiente, por exemplo, desértico. Então, isso tem que ser levado em consideração nos modelos de detecção e isolamento de falhas. A literatura também aborda muito falhas previamente mapeadas. Então, de antemão, eles já sabem quais são as falhas que podem acontecer naqueles equipamentos. E a partir disso, foge muito de um cenário real que falhas podem acontecer posteriormente na entrada em operação de determinados sistemas ou equipamentos. A literatura também utiliza a abordagem baseada em modelos e a representação físico-matemática dos componentes. Só que para sistemas complexos é muito difícil fazer uma aproximação de todos os fatores e variáveis que influenciam nesses equipamentos. E quando utilizada a abordagem data-driven, orientada a dados, a maioria dos autores utilizam um aprendizado supervisionado. Então, eles partem do pressuposto que existem datasets balanceados com amostras de operações normais e amostras de operações degradadas. Então, amostras de operações normais é uma realidade, é abundante esse conjunto de dados. Porém, os dados de operação degradada dificilmente são encontrados. Então, o objetivo dessa pesquisa é investigar, conceber, aplicar e testar métodos de detecção e diagnóstico e isolamento de falhas para sistemas aeronáuticos complexos, visando melhorar a disponibilidade de aeronaves pela redução do tempo necessário para manutenções. A hipótese é que a aplicação combinada de técnicas de aprendizado de máquina e um método de detecção e isolamento de falhas em sistemas aeronáuticos complexos pode auxiliar na melhora da disponibilidade de aeronaves pela redução do tempo necessário para manutenções. O escopo dado desafios de capturar, gerenciar, armazenar, interpretar com eficiência grandes conjuntos de dados, eu precisei limitar o escopo da minha pesquisa apenas à interpretação desses dados, por meio de aprendizado de máquina. Para isso, vou utilizar um dataset público disponibilizado pela NASA, chamado CIMEPS. Ele já possui dados de sensores de aeronaves reais com diversos modos de falha para se poder realizar diversos estudos. Inicialmente, eu optei iria utilizar dados reais de aeronaves da Força Aérea, mas devido ao tempo não ia conseguir realizar essa coleta de dados. Então, por isso que eu optei utilizar o dataset público. Então, não será escopo de estudo implementar nem avaliar técnicas de captura de dados, nem mesmo gerenciar e armazenar esses dados. Como resultados esperados, propiciar uma fundamentação teórica, um mapeamento de literatura, métodos e técnicas no contexto de detecção e isolamento de falhas, a especificação de um método, a aplicação do método de detecção e isolamento de falhas em um estudo de caso, que vai utilizar um dataset público, e análise de resultados. No levantamento de trabalhos correlatos, utilizei a metodologia definida por Nakagawa, que passa por 3 fases: planejamento, condução e a síntese, e tem essas atividades descritas aqui. Definir o objetivo, definir questão de pesquisa, definir fontes de pesquisa, definir questão de pesquisa, definir a string de busca e validar essa string, isso é o passo 3. Definir os critérios de elegibilidade,
Fase de condução: identificar estudos primários, selecionar estudos primários, essa é a fase a atividade que eu estou no momento, extrair resultados e sintetizar os dados. E, por fim, escrever os resultados obtidos. Então, com isso, eu desenvolvi essa questão de pesquisa, quais características de problemas, métodos, experimentos e soluções vêm sendo reportados e propostos para tratar de detecção e isolamento de falhas por meio do paradigma Data-Driven, orientado a dados, no contexto de dados desbalanceados, informações insuficientes e modos de falha não mapeados previamente, aplicando técnicas de aprendizado de máquina semi ou não supervisionado. Para isso, eu utilizei os critérios PICO, que são perguntas estruturadas, e aqui, no caso específico, foi adaptado por Nakagawa para temáticas de ciência da computação. Alô? Alô, vocês estão me ouvindo? Eu gostaria de saber se sou eu que travou ou se... Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo também. O Marcelo que travou. Eu acho que o Marcelo caiu. Então, vamos aguardar, então. Entendi. E por aqui, às vezes, confundo. Não sei se sou eu que travei, mas... Marcelo Conceição, sinceramente, eu não sei o que fazer nessa situação. Vamos aguardar um tempo. Vamos proceder. Em caso ele não possa voltar. Vamos aguardar. Me escutam? Sim, eu desculpo. Estou aqui no Ita. Acho que a internet aqui deu uma travada, mas vou compartilhar novamente aqui. Tudo bem. Os senhores conseguem ver o slide de 24? Sim. Eu estou conseguindo ver. Perfeito. Vou dar continuidade aqui. Estava falando dos critérios PICO, que foi adaptado por Nakagawa para temáticas de ciência da computação. A minha instanciação desses critérios PICO como população. Eu quis identificar as publicações referentes à detecção e isolamento de falhas, utilizando uma abordagem data-driven no contexto de dados desbalanceados, insuficientes e modos de falhas não mapeados previamente, por meio de ferramentas de abordagem, modelos, métodos, arquiteturas e processos, utilizando aprendizado de máquina não supervisionado e semi-supervisionado. E como resultado desse mapeamento, eu pretendo identificar características dos sistemas e subsistemas que essas ferramentas de intervenção aplicaram, as técnicas de aprendizado de máquinas utilizadas
se foi utilizado aprendizado ativo ou não, se foi utilizado, foi considerado tanto detecção quanto isolamento de falhas em conjunto ou separadamente, os datasets utilizados e as métricas utilizadas. Para isso, utilizei essas fontes de pesquisa, I3E, Web of Science, Science Direct, próprios de Pender-Link. E aqui está uma ilustração da minha string de busca. A string de busca utilizada na prática ficou bem maior que isso, devido aos sinônimos, mas eu coloquei essa sintática aqui para facilitar o entendimento. Então aqui é CM, monitoramento da condição, detecção e diagnóstico de falha, e detecção e isolamento de falhas. Então, esses 3 primeiros é a minha população, e os 3 seguintes é a intervenção. Então eu busquei publicações referentes ao monitoramento da condição, ou detecção e diagnóstico de falhas, ou detecção e isolamento de falhas, utilizando abordagem data-driven no contexto de dados insuficientes ou desbalanceados, ou classes não vistas. Por meio de uma abordagem, modelo, método, arquitetura, processo, esquema, fluxo, utilizando machine ou deep learning e tipos de aprendizado sendo supervisionados ou não supervisionados. Utilizei esses critérios de elegibilidade, então os critérios de inclusão, estudos primários, publicados desde 2016, relatando modelos, métodos e técnicas de aprendizagem de máquina, envolvendo a problemática de detecção e isolamento de falhas por meio da abordagem data-driven. Critérios de exclusão: excluir artigos que não estivessem utilizando a língua inglesa, estudos não enquadrados nos critérios de aceitação, short papers, todos redundantes de mesma autoria, inacessíveis, todos relatando a aplicação em subsistemas e componentes com falhas previamente mapeadas, estudos não utilizando aprendizado de máquina, estudos não relacionados à questão de pesquisa, estudos que não propuseram método, modelo ou técnico ou algoritmo para detectar e isolar falhas. Com isso, eu obtive 4.078 títulos. No segundo passo, eu removi os estudos publicados os estudos anteriores a 2016, e tive uma redução de 1.536 títulos. Terceiro passo, remover artigos duplicados por meio da ferramenta Parsifal, reduzir 187. E o quarto passo é meu passo atual, estou fazendo a revisão de título. O próximo passo é revisar o resumo, aplicando os critérios de elegibilidade. E o sexto passo é a revisão completa do artigo, também aplicando critérios de elegibilidade. Fundamentação teórica na área de manutenção, aqui está uma definição. A manutenção combina ações técnicas, administrativas e gerenciais, objetivando manter ou restaurar ao estado que o equipamento possa desempenhar a sua função requerida. Alguns tipos de manutenção, aqui eu fiz um paralelo adaptado desse autor com 2020. Ele fez um paralelo dos tipos de manutenção com as revoluções industriais. Aqui iniciou-se com a manutenção corretiva, onde não tinham dados disponíveis. Em meados da década de 50, do século passado, já existiam históricos de falha, mas manutenções sem padronização. Essa manutenção aqui é baseada no tempo e é onde a Força Aérea atualmente está inserida. Eu vou explicar um pouco mais à frente esse tipo de manutenção. Manutenção baseada na condição. Nessa época já existiam dados históricos de falhas, já eram captados dados de sensores e também nos sistemas de apoio logístico já eram existentes. E mais atualmente, levando-se em consideração a internet das coisas, IoT, Big Data e gerenciamento de dados, até que surgiu o PHM, que é o Prognostic and Health Management. Os tipos de manutenção: se a manutenção for realizada após a falha, a gente tem uma manutenção corretiva. Se a manutenção for realizada pré-falha, anterior à falha, a gente tem uma manutenção preventiva. E dessa preventiva a gente tem duas: baseada no tempo, onde a força está, e a baseada na condição, ela
se divide em preditiva e não preditiva. Tipo de manutenção corretiva é uma manutenção reativa que é realizada após a falha de equipamento. É uma estratégia que o custo é inexistente. Então, só existe, na verdade, o custo após a interrupção da capacidade de equipamento. Ela é adequada à situação em que as consequências não são críticas, o reparo é fácil ou o custo de investimento é baixo. Segue essas etapas aqui, segundo Blanchard: detecção, diagnóstico, montagem, reparo, remontagem, configuração, alinhamento e verificação. E a pesquisa está inserida nesses dois passos iniciais: detecção e diagnóstico. E onde a Força Aérea está hoje, é a preventiva baseada no tempo. Então, ela é ideal, ela é realizada em intervalos pré-determinados, critérios prescritos, e reduz a probabilidade de degradação. Porém, esse tipo de manutenção é adequado, analisando esse gráfico aqui, no cenário em que os equipamentos têm uma taxa de degradação praticamente constante. Então, fica fácil determinar os intervalos ideais de manutenção. Só que num cenário dinâmico e complexo, isso não é verdade. Então, com isso, surgiu a manutenção baseada na condição, e que é capturada as complexidades nas interações entre as variáveis, mais complexas. Consegue avaliar a saúde real do sistema por meio de sensor e não depende de estimativa, determinando intervalos fixos para as manutenções. A manutenção preditiva é uma manutenção baseada na condição, como eu falei anteriormente, e realiza previsão por meio de probabilidade de falhas e estimativa de tempo restante para a funcionalidade de um determinado equipamento. Utiliza características, avaliações de parâmetros de degradação para realizar a sua função. E o PHM, ele é mais integrado e abrangente que o monitoramento da manutenção baseada na condição. Utiliza aspectos de logística, safety, confiabilidade, e é um guia para gerenciamento de saúde. Meu trabalho está se baseando no PHM. Aqui eu faço um relacionamento entre as técnicas de monitoramento, manutenção baseada na condição e o PHM. Então aqui a gente tem os sensores monitorando a temperatura, analisando a vibração. E isso passa para a manutenção baseada na condição. E posteriormente chega ao PHM, que gerencia todo o ciclo de vida de um determinado equipamento. Aqui eu fiz um paralelo entre a abordagem de manutenção baseada na condição e os frameworks propostos por diversos autores na área de PHM. Meu trabalho se encaixa nos quadrados cinza e eles são correlacionados entre si, porém com nomes distintos. Mas o objetivo é sempre o mesmo. Então, aqui uma visão mais explodida do PHM, segundo ano, de 2020. Meu trabalho vai se encaixar aqui na detecção e diagnóstico de falhas. E eu falei tanto de detecção e diagnóstico de falhas, aqui tem uma breve definição. Detecção é indicar que algo está errado no sistema, determinando se uma falha ocorreu ou não. O isolamento determina a localização exata e a causa de uma falha. E a identificação determina a magnitude e a severidade de uma falha. Aqui eu coloquei detecção, isolamento e identificação, porque a literatura ela diverge no entendimento se deve se considerar a identificação de uma falha ou não. A maioria dos autores que eu estou seguindo desconsidera a etapa de identificação, por considerarem que o custo de identificar uma falha não justifica, não gera um custo-benefício vale a pena. Então, por isso que eu estou adotando a nomenclatura FTI somente para as falhas de detecção e isolamento. Aqui tem algumas abordagens de detecção e isolamento de falha, baseado em modelo, que é a determinação aqui do modelo físico matemático, que eu falei anteriormente, baseado no conhecimento de especialistas, orientado a dados, que é onde a proposta está inserida, e uma abordagem híbrida que pode utilizar um conjunto de uma dessas três.
Eu coloquei uma definição de aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina explora o estudo e a construção de algoritmos que podem aprender com seus erros e fazer previsões sobre os dados. Constroem um modelo a partir de exemplos, a fim de fazer previsões ou decisões guiadas pelos dados, ao invés de seguir instruções inflexíveis e estáticas. Possui alguns tipos: supervisionado, não supervisionado, semi-supervisionado por reforço. Supervisionado. São apresentados ao computador exemplos de entradas e saídas desejadas, fornecidas por um supervisor. O objetivo é aprender uma regra geral que mapeia as entradas para as saídas. Não supervisionado. O tipo de rótulo é dado ao algoritmo, deixando sozinho para encontrar estruturas nas entradas fornecidas. O reforço. O programa de computador interage com o ambiente dinâmico, em que o programa deve desempenhar determinado objetivo. É fornecido ao programa feedback, com aprendizões e correções, à medida que é navegado o espaço do programa. E o supervisionado. O supervisor fornece um sinal de treinamento completo, um conjunto de dados de treinamento com algumas, ou às vezes várias, das saídas desejadas ausentes, que é o caso do meu programa. Algumas técnicas de aprendizado, dentre várias, eu coloquei só duas aqui, que é aqui eu provavelmente vou utilizar. Aprendizado ativo. Coleta de forma adaptativa ou interativa exemplos de treinamento, geralmente consultando um oráculo do ser humano, para solicitar rótulos para novos pontos. E aprendizado online envolve o uso dos dados disponíveis e a atualização do modelo diretamente, antes que uma previsão seja necessária ou após a última observação. O aprendizado online é apropriado para os problemas em que as observações são fornecidas ao longo do tempo, que é exatamente o meu caso de fluxo de dados contínuo. Aqui eu faço uma comparação paralela, na verdade isso aqui é adaptado desse autor, Peng, de 2020, que ele faz uma comparação dos modos de falha, ou seja, as causas de falha, e o modelo data-driven. No primeiro cenário, cenário A, eu tenho rótulos suficientes para a condição de operação normal, fazer o paralelo com a aeronave. Para a condição de operação normal da aeronave, e os possíveis modos de falha na fase de treinamento. Então, nesse cenário, a abordagem de classificação supervisionada seria interessante. No cenário B, onde meu trabalho está inserido, eu tenho rótulos suficientes para a condição normal e modos de falhas conhecidos na fase de treinamento, ou seja, já tem algum rotulagem das falhas, mas diversos modos de falha eles vão aparecendo na fase de teste. Então, é o caso no cenário real. Durante o projeto da aeronave já são mapeados diversos modos de falha, mas devido à complexidade e ao ambiente dinâmico que essas aeronaves operam, novos modos de falha eles vão surgir. É impossível prever tudo no tempo de projeto. Então, é aqui que o meu trabalho está inserido. Isso aqui, segundo o Peng, 2020, uma classificação incremental supervisionada seria interessante. E a proposta do Peng não é objeto de estudo, meu estudo. É um cenário em que não existem rótulos e também não existe conhecimento prévio das classes na fase de treinamento. Os modos de falhas desconhecidos aparecem apenas na fase de taxa. Ou seja, eu não tenho uma pré-rotulagem de nada e ele, de alguma forma, ele vai fazer o seu método identificar esses modos de falha. O meu método proposto, essa primeira imagem, ela é ilustrativa, vou ter 2 slides seguintes, que eu vou detalhar melhor. A ideia do método MDIF, método de detecção de zonas de falha. Eu receber dados de sensores, esses dados desbalanceados. Vou passar esses dados para um modelo preditivo e esse modelo vai me classificar se aquela janela de observação se não existe falha, né? Então, se um determinado componente está operando normalmente. Se naquela janela existe alguma falha, então falha 1, falha 2 até falha
se essas falhas já estiverem pré-mapeadas anteriormente. E um outro cenário que aconteceu uma determinada falha, mas ela não foi mapeada previamente. A princípio, é uma anomalia desconhecida. Essas anomalias desconhecidas eu vou passar para um outro modelo preditivo. O objetivo desse segundo modelo aqui é clusterizar, agrupar essas anomalias. Então, aqui nesse exemplo, teria o cluster 1, cluster de falha 2 e o cluster de falha 1. Esses clusters passariam para o aprendizado ativo, com supervisão, com apoio do ser humano. Esse humano faria a análise dessa falha e classificaria essa anomalia em uma falha ou uma operação normal. Então, no cenário de classificação de uma nova falha, essa nova falha ela tem que passar a ser considerada no meu primeiro modelo preditivo. Essa nova falha é identificável aqui. Então, para isso, eu vou utilizar o aprendizado online e ele incrementalmente evolui o meu modelo preditivo. E com isso eu conseguiria adicionar novos modos de falha no modelo inicial. Aqui está um modelo mais estruturado. Aqui eu dividi em online e offline. No meu modelo offline, o primeiro passo é realizar o pré-processamento. Eu vou gerar um modelo que vai classificar a operação normal, ou algumas falhas iniciais. Aí passando aqui para o online, eu vou receber os dados de operação em tempo real, agora faço o pré-processamento e detecto uma anomalia com base no modelo criado no passo 2. Então, não sendo uma anomalia, uma operação normal, sendo uma anomalia, eu preciso classificar essa anomalia. Também eu vou utilizar o modelo criado no passo 2. Sendo um modo de falha conhecido, a falha está isolada, tá bom? Sendo uma falha desconhecida, eu vou passar pela fase do agrupamento da anomalia, no passo 4. E a classificação é o aprendizado ativo do ser humano, ele vai identificar o modo de falha. E depois, essas novas falhas vão atualizar no primeiro modelo preditivo. Então, uma outra forma de visualizar o método é realizar o pré-processamento, receber os dados do sensor, pré-processamento, detectar a anomalia com base no modelo de livro de falha. Se não for uma anomalia, o sistema está ok. Se for uma anomalia, eu preciso classificar essas anomalias com base também no modelo de falha. Uma falha conhecida, a falha foi isolada, não sendo conhecida, vou agrupar as anomalias, o ser humano vai identificar e vou atualizar o primeiro modelo preditivo. Esse modelo ainda está em alto nível de abstração. Nos próximos meses, segundo o meu cronograma, segunda metade do mês que vem, eu vou começar a popular esses passos aqui com técnicas de aprendizado de máquina. A princípio, eu ainda não esmiucei quais as técnicas possíveis que eu posso utilizar em cada uma, até porque eu quero primeiro terminar o levantamento de trabalhos correlatos para identificar e entender como a academia, como a literatura vem abordando esses problemas. O estudo de casos também ainda está incipiente. O que eu tenho ainda é que eu vou utilizar o datasite Synapse da NASA. Então, eu vou aplicar o meu método ao datasite Synapse. E análise de resultados ainda também não tenho resultados a apresentar. Isso até o final do segundo cronograma, até outubro, eu pretendo ter todos os resultados possíveis para realizar a defesa. Como conclusão, a conclusões gerais esperadas é a utilização de cenários mais próximos da realidade ao se implementar técnicas de aprendizado de máquina para detectar e isolar falhas. Conclusões específicas, contribuições esperadas, a proposição de um método para detectar e isolar falhas em sistemas aeronáuticos complexos e a obtenção de uma performance satisfatoriamente melhor do que o verificado pelos trabalhos correlatos.
levando-se em consideração os cenários reais de aeronaves entrando em operação. Conclusões gerais esperadas. Espera-se que o método proposto possa ser utilizado pela FAC em um contexto de implantação do PHN, bem como em demais setores da aviação mundial. Em consequência da aplicação do método, eu acredito que na redução do tempo de disponibilidade por manutenção e otimização dos custos e operações. Produções científicas. Está em submissão 2 artigos desenvolvidos. Estou com 3 artigos inscritos. Um eu sou o autor principal e outros 2 eu sou o coautor. Esses 3 aqui vão ser submetidos por SIG. Créditos. A minha previsão de defesa é em dezembro desse ano. Já cursei 15 créditos. Atualmente estou em curso 4 créditos, sendo 3 créditos na disciplina de aprendizado de máquina e 1 crédito no seminário de tese. Meu cronograma sintático é introdução de 90%, trabalhos correlatos 50%, referencial teórico 40%, método proposto 10% e demais capítulos ainda não avancei. Aqui estão algumas referências utilizadas nessa apresentação. E os meus contatos, para caso alguém tenha uma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica ou alguma coisa que considere relevante, estão meus contatos. E é isso. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Foi no tempo. Na verdade, foi 40 minutos, mas teve a queda, então foi menos tempo de 40 minutos. Por favor, abro para perguntas. Sinta-se à vontade. Marcelo, eu tenho alguns pontos mais relacionados a alguns toques relacionados à escrita. Pelo que entendi, você definiu um projeto de pesquisa e agora você vai realmente botar a mão na pesquisa, que é obter os resultados, que é analisar e obter resultados. Esse estágio está bastante coerente. Só um único detalhe que eu achei assim, de leitura. Tem uma sua referência que está Brasil. Salvo algum leve engano meu, não existe nenhum autor que chama Brasil. Olha, tem sobrenome Brasil. Em inglês tem sobrenome Brasil na Inglaterra. É raro, mas às vezes acontece. Esse Brasil, você precisa revisar. O que é ele? Vamos ver o que é esse Brasil que está ali. É algum documento oficial? Documento oficial, sim. Mas algum documento oficial foi pedido por algum órgão, por algum grupo, é um report? Sim. É pelo Ministério da Defesa, Comando da Aeronáutica, e foi citado como Brasil. Tá, esse que é o ponto. Me soa estranho. O Brasil, entendeu? É um órgão, o Ministério da Defesa, ou é um departamento do Ministério da Defesa. Normalmente o report, nem sempre, mas o report tem assinatura. Eu estou dizendo isso daí para você ir na fonte quando for fazer a citação. Perfeito. Se for algum autor, algum grupo de autores, citar os autores. Senão no Brasil fica vago. Um país não escreve um artigo, não escreve um report. Esse cuidado. O restante... Como? Tá. O restante do material você está muito bem orientado, está muito bem amarrado. Eu não gostaria de entrar muito em detalhes. O próprio professor Cunha está te acompanhando. É mais para os demais alunos. Você fez toda a revisão da literatura. Mesmo no caso que o Gianluca foi passado, gastou bastante tempo na revisão da literatura, mostrando a sua revisão da literatura, a contextualização, todos os passos para ele chegar, uma explicação sobre a aprendizagem de máquina. Minha dica é não confundir revisão da literatura como uma aula sobre o tema. Apenas esse cuidado. Eu vou dar uma aula de aprendizagem de máquina. Não há necessidade. Você tem que... A revisão da literatura é para você dizer
onde você está utilizando aquela técnica, onde aquilo pode ser importante para você. No primeiro ponto. O segundo ponto é quem fez trabalho correlatos ao meu e o que eu estou contribuindo em relação a esse bolo de trabalhos. Esse é o segundo ponto. Como você ainda... Por exemplo, vou preencher os 40 minutos, então deu bastante ênfase na revisão da literatura. Na defesa, muito mais sucinto. Tá claro? Você não cair na armadilha de querer dar uma aula sobre o tema para mostrar que você entende sobre o tema que você está tratando. As pessoas querem ver o seu trabalho, não aprender sobre o tema, até mesmo porque você vai estar conversando com especialistas. Se, durante a arguição, alguém sentir que vai te arguir sobre o seu conhecimento de aprendizagem de máquina, você esteja preparado, mas não que você gaste tempo com isso na sua apresentação. Por quê? Bom, o tempo é limitado, você precisa otimizar esse tempo. Se você gastar muito tempo com a revisão da literatura e conceitualização, vai sobrar pouco tempo para você mostrar os seus resultados e para você mostrar o que realmente você fez, que é o que realmente interessa e que vai ser avaliado. E se você gastar pouco tempo para apresentar o seu trabalho, ao invés de ficar discutindo o que foi feito por outro e como aquilo funciona, seria bom para você, aquilo pode ser visto como superficial e como de baixa qualidade. É claro? É sempre esse cuidado. É sempre tomar um pouco mais... mais como hoje é um projeto de pesquisa, então teve um pouco mais de espaço para isso. Mas numa defesa, ou mesmo num artigo, ter esse cuidado, né, na minha opinião. O restante está muito bem organizado, você mostrou o cronograma, até bom para os outros vídeos. Tem um cronograma de atuação, tem um cronograma até onde eu comecei, o que eu pretendo fazer. E tem alguns detalhes, não sei se é coisa minha, mas você não é o primeiro aqui no Brasil. Conclusão, para mim, é o fim, é o resumo do que você fez para trás. Você não discute nada em conclusão. Você tem uma sessão chamada discussão. E é para isso. Você discute os resultados, o que você pretende fazer, isso chama discussão. Conclusão é, aqui eu fiz isso, mas em artigos, né? Olha, esse artigo eu fiz isso, um pequeno resumo, trabalho futuro, sugiro tal coisa. Vendo conclusion. Tem o conclusion, antes dele tem o discussion. Ter bem clara essa diferença, porque às vezes a conclusão do trabalho, o que você vai tirar do trabalho, a gente tem maneira de colocar na conclusão. Mas só ter essa pequena diferença. Restante não tem mais nada para comentar. São pequenos toques, tá? Coisas que, se alguém não falar, alguém tem que falar em algum momento. E com certeza o professor Cunha trabalha muito isso daí. Na primeira apresentação que eu vejo dos alunos dele, sempre tem esse cuidado, isso é muito bem-vindo. Você falou também da metodologia, eu acho legal, mas toma cuidado, mais uma vez, para não cair na armadilha de querer dar uma aula sobre metodologia de pesquisa científica. Entendeu? Pode ser mais sucinto quando você for fazer para a defesa ou fazer na próxima vez. Bom, mais perguntas, pessoal? Eu comecei a falar porque ninguém se levantou, mas fique à vontade, que tiver mais. Matheus Andrade, por favor. Nós temos até 3h30. Tá. Olá, pessoal. Boa tarde. Primeiramente, parabenizar o Marcelo pelo trabalho. Muito legal, Marcelo. E um salve ao professor Adilson também, o Cunha. E o Vieira Dias estava aí também antes. Marcelo, eu só tenho 2 sugestões. Achei muito bom o seu tema. Ô, Vieira Dias, tudo bem? Tudo bom, professor? Bom revê-los. A primeira sugestão é fazer uma análise de falha, né, o FMEA, para carregar o seu modelo de falhas conhecidas. Né? Isso, exatamente. Eu não entrei nesse mérito, porque achei que fosse ficar um detalhamento, né? Muito específico. Tanto que no cenário B, eu falo que já tem algumas falhas pré-mapeadas. E é exatamente daí, dessa análise de mérito, né, que vou tirar. Legal. Aí você já sai ali de um ponto do modelo já bem carregado com algumas coisas que do próprio empirismo da... Exatamente o que acontece no cenário real. Né? A gente tem algumas falhas pré-mapeadas, mas não todas. Legal. E outra sugestão também seria, de repente, isolar um subsistema, né? Porque o avião é muito complexo. Sim. Então, se pegar o AMS, o Air Management, ou o Fly-by-Wire, ou a parte de motores, por si só o avião todo é muita coisa, né? Sim, de repente, vocês isolar um pouquinho um subsistema, de repente reduz um pouco o seu universo ali, o seu escopo. É exatamente o sistema de motores, né?
É porque o Synapse, esse dataset, ele já fornece os dados de sensores. Verdade, você Os falou que... motores, se eu não me engano, eu não me recordo exatamente de qual aeronave, mas é de um conjunto de aeronaves, do sistema de motores. Certo, Exatamente. Daí pegar os FADECs ali, né? Pessoal o software de controle de motor. Mas é só isso mesmo, só para te ajudar um pouquinho aí com a experiência que eu tenho também, que eu tive na Embraer, né? Essa parte de análise de sinais também. Mas parabéns. Muito legal. obrigado. Por nada. Bom, eu gostaria de fazer uma observação, o Éder. O Elton, está na escuta? Estou na escuta. Está um pouco baixo, suponho, mas eu estou de escuta. Vamos lá, deixa eu Não sei se é aumentar do meu, aqui, então. Eu não sei se é meu ou se é o senhor, mas agora melhorou. Ok. Bom, a gente sabe que os alunos do PPGAL, diferentemente de um aluno normal, né, civil, eles têm só 24 meses, aí, apesar de ter a dedicação exclusiva, né? Então, o cuidado que nós orientadores temos é fazê-los logo no primeiro semestre ter um maior número de créditos realizados, preparar eles com um rigor científico logo no primeiro, segundo semestre. Primeira pergunta, isso daí facilitou, Marcelo, você ter feito 3 disciplinas da minha sequência logo no primeiro semestre, porque daí são 9 créditos, metade dos 18, né? Isso daí facilitou para você chegar onde você chegou nesse ponto hoje, sim ou não? Sim, facilita sobremaneira, porque a gente fica livre no segundo ano inteiro praticamente só para se dedicar à pesquisa. No meu caso, ainda sobrou uma matéria que é aprendizado de máquina, que ela só foi oferecida agora. Eu tive a oportunidade de fazer só agora. Mas, sim, ajuda bastante a realizar as disciplinas no primeiro ano. Tá, foi bom então ter puxado bastante no início, né? Outra coisa, você teve a oportunidade de escrever e participar ativamente de 2 papers no primeiro semestre do ano passado. Isso daí está ajudando e ajudou você na elaboração do documento de dissertação? Como é que você está se sentindo em relação a isso? Sim, como a gente não vem com uma bagagem a escrita de um paper auxilia bastante. A escrita no início, né? Auxilia bastante em todos os outros passos acadêmicos, científicos que a gente realiza. Então, na verdade, já desde então participei de 5 papers, né? 3 como autor principal, 6 papers, né? 3 como autor principal e mais 3 como coautor. Isso aí com certeza me ajudou bastante, tem me ajudado bastante, principalmente na escrita da minha dissertação. Ok, a última pergunta vamos lá. Qual é a contribuição sua para... Você disse que vai melhorar e tal, mas o status accounting, né, hoje em dia, de tudo isso que você mostrou aí, que está querendo fazer e já está fazendo, em relação ao que existe, né? Quantos por cento, mais ou menos, dá um educated guess, um chute educado? Você quer entregar alguma coisa de valor no final desse ano da sua pesquisa, claro. Mas, olhando para trás, se você entregar 100%, quantos por cento desses... Qual é a percentagem disso que você vai entregar que existe hoje, nos sistemas existentes hoje? Eu queria ter uma ideia de mais ou menos de volume e de quantidade de coisa nova e onde é que está a tua contribuição. Entendi. Qual é o diferencial do valor que você está entregando? Vamos lá. Então, eu fiz uma revisão narrativa inicialmente, ampla, informal, mas bastante ampla, e entra exatamente nos gaps que eu falei anteriormente. As abordagens que são utilizadas atualmente na literatura, elas consideram os cenários que não são cenários reais de operação de aeronaves.
Então, por exemplo, implementando o método para a Força Aérea Brasileira, em nada adianta eu ter um modelo preditivo com base em cenários controlados, porque o ambiente, fatores ambientais e operacionais, eles são muito dinâmicos, então de nada serve. Então, na literatura, eu venho achando alguns poucos trabalhos, e os trabalhos que eu estou achando são bem atuais, por exemplo, 2021, 2020, 2019. E aí sim eles vêm começando a considerar tudo isso aqui que eu falei de cenários controlados, falhas não mapeadas inicialmente. Então, creio que 70% do meu trabalho tem uma certa inovação. Então, eu estou tendo, inclusive, dificuldade para achar exatamente trabalhos que digam exatamente, proponham exatamente o que eu estou propondo. Então, tá, 60%, 70%. Os trabalhos que eu já achei até então, eles lidam com partes do problema, ou detecção, ou isolamento de falha isoladamente, não em conjunto. A minha proposta é abordar tanto a detecção quanto o isolamento em um método único, e considerando os aspectos de operação real, que é cenários que não são controlados, falhas que não são previamente mapeadas. Então, creio que esse 70% é de inovação. A princípio. Tá, a gente não tem dúvida que todos os sistemas aeronáuticos, né, são complexos hoje em dia, principalmente dessas aeronaves novas, aí, KC-390 e o Gripen, né, tudo mais. Mas o método de detecção e isolamento de falhas, né, que você está, o MDIF que você está propondo aí, como que no fundo é a tua contribuição principal, né? Hoje em dia, a detecção e o isolamento de falhas é feita totalmente manual na Força Aérea? Como é que rola isso? A Força Aérea, na verdade, ela está na manutenção baseada no tempo, exatamente como a gente faz nos nossos carros. De tempos em tempos, a gente para a aeronave, troca um determinado componente por ter chegado numa especificação qualquer. Só que não necessariamente é essa parada da aeronave para manutenção, troca de um componente, a gente está otimizando a utilização desse componente. Ou a gente pode parar uma aeronave muito cedo para trocar um componente que poderia ter uma vida útil mais longa, ou está parando tarde demais. Pode estar acontecendo uma quebras em componentes de aeronave muito cedo. Então, o fato de a manutenção ser baseada no tempo, ela não otimiza o potencial de manutenção que poderia ter utilizando dados dos sensores. A gente viu, coloquei um exemplo que as aeronaves atuais, geram terabytes de dados dados de manutenção. Então, a gente pode sim utilizar esses dados para otimizar a manutenção, chegar próximo a um ótimo. E quanto que você acha que pode ser automatizado, baseado nessa pesquisa que você fez agora, desse processo aí? Porque o processo atual existente é basicamente manual, é esse que... Na Força Aérea, sim. E quanto disso, que você está dizendo que vai usar técnicas de machine learning e tudo mais, mas você acredita que o processo inteiro possa ser automatizado? Quantos por cento isso pode ser automatizado? Sim, o processo ele pode ser completamente automatizado se utilizado a abordagem PHM, que eu expliquei aqui. A abordagem PHM, ela abarca todo o ciclo de vida de um produto, vamos colocar, de uma aeronave. Então, ela não considera somente a detecção e isolamento, mas sim todo o ciclo até a decisão, até a tomada de decisão com relação à manutenção, recursos financeiros, etc. Para a gente obter plenamente os benefícios do PHM, a gente precisaria de um framework que implementasse todas as etapas propostas do PHM.
O meu trabalho, ele atende parte, ele é parte de um framework maior. Então, ele estaria contribuindo nesses três, tanto no processamento de dados, quanto a detecção e quanto o diagnóstico. Eu não sei se eu consegui responder. Não, eu estava querendo só ter uma ideia de qual o impacto que isso daí vai ter na Força Aérea de agora em diante. E, pelo que eu entendi, o resultado da tua pesquisa vai ser uma ferramenta a mais, né, preditiva, para municiar, vamos dizer assim, quem mexe com manutenção de aeronaves, né? E você vai aconselhar, baseado em aprendizado de máquina e outras coisas, você vai auxiliar quem está fazendo isso apenas manualmente hoje em dia. É uma coisa que está faltando, eu senti falta, né, e você não abordou na sua apresentação, quantas e quais são as métricas que você vai se utilizar para poder verificar e validar o seu trabalho perante a banca aí. Acho que é isso que você tem que se concentrar de agora em diante, ok? Só um detalhe, deixa eu só interromper, Marcelo. A última pergunta, tá? Estouramos o tempo. Marcelo, por favor, continua. Eu estou na escuta. Tá, estouramos o tempo, Henrique, eu peço desculpas. Marcelo, por favor, possa concluir. Desculpa, eu não compreendi. Foi feita alguma pergunta? Eu não escutei. Não, estouramos o tempo, então apenas responda, professor Cunha, e nós terminamos por hoje a aula, e depois, se quiser, vocês continuam, pode continuar em conversa, mas a aula vai estar terminada após a sua resposta.